Estamos começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Hoje recebo aqui ela que é referência aí no jornalismo e na comunicação aqui da nossa cidade, por que não do nosso estado, Cirlei Benetti. Tudo bem, Cirlei? Tudo ótimo, e com você? Tudo beleza. Seja bem-vindo aqui ao Prosa. É um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu de estar aqui compartilhando um pouco do que a gente tem de experiência, né, no setor da comunicação e também do agro. E feliz de ver o teu crescimento, feliz de ver o teu canal, o teu trabalho, né? Porque a gente precisa cada vez mais de pessoas que venham para trazer informação de qualidade. E eu vejo você nessa frente, fico feliz com isso. Muito obrigado. Estava comentando, né? Quem somos nós aí à frente de uma Cirlei Benetti? Mais de 20 anos de carreira, né? 20 anos. Um Batatinha, um Edson Moraes, né? Então, só que o intuito é como eu te falei, gerar conteúdo, né? Que acho que é o que está faltando. Você, tanto no seu nicho do agro, passou pela TV, e nós aí com esse novo formato de podcast, acho que veio para ficar, né? Com certeza. Podcast não tem volta, a gente estava conversando antes, né? O Brasil é o segundo maior consumidor de podcast do mundo hoje. A tendência é aumentar isso, e inclusive com a abertura de novos canais, né? Novas portas, novas ferramentas, ao qual você também está empreendendo. Então, sim. Parabéns. Obrigado. A gente gosta de ouvir um pouco de histórias, vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? O seu início aí na televisão. Você é natural de Cascavel mesmo? Não, eu sou natural de Palotina, cidade que fica aqui a 100 quilômetros de Cascavel. E eu saí de lá com 16 anos para vir a Cascavel para fazer faculdade de jornalismo. E aí, fisicamente, eu nunca mais voltei para morar, mas minha família mora ainda lá, eu nasci no campo, nasci na roça, então a gente continua na mesma propriedade, os investimentos da família, então estamos sempre ligados, sempre que eu posso eu vou lá, porque eu amo isso. Essa é a minha conexão, né, com o agronegócio. Então, e aí vim para cá e, teoricamente, isso, nunca voltei. Depois trabalhei um período em Foz do Iguaçu, quando eu comecei a trabalhar na TV Tarobá. E aí saí um pouquinho, viajei Mato Grosso, trabalhei lá alguns dias também, um período, e aí voltei e estou aqui. Mas 20 anos que eu saí de casa. Então, a gente vai falar mais à frente um pouquinho do agro aí. Então, você não está nesse ramo por acaso. Porque às vezes muitas pessoas falam, o que ela está fazendo ali? Até uns vídeos você fala disso. Eu tenho uma história para mim estar aqui hoje no agro. Eu fiz parte disso. Eu fui da roça, da área rural, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, sabe, Neymar? Porque hoje a gente vê principalmente com essa questão de rede social, internet, né? Muitas pessoas colocando um chapéu, colocando uma bota, uma camisa xadrez e dizendo que é do setor do agronegócio, que representa o agro. Só que quando você vai ver na essência, na raiz, não é assim que as coisas funcionam, né? E eu fiz o processo inverso. Eu vim do sítio, eu vim da roça, eu vim do campo e depois eu migrei para a cidade, estudei e agora eu faço o processo inverso, conectando, na verdade, né? O campo e cidade. Então, sim, hoje você estar na cidade, mas comunicar com o público rural também. Da cidade também, mas principalmente com o público rural. Muito legal. Antes da gente dar continuidade aqui da nossa prosa, vamos falar aí dos nossos patrocinadores, ok? Estamos com a LM Vieira Caricanecas, canecas personalizadas. A sua foto em formato de caricatura, isso mesmo. A sua foto é desenhada à mão por artistas da Caricanecas. Após esse processo, a arte é estampada automaticamente na sua caneca. Além de canecas, a LM Vieira conta também com vários produtos personalizados, sendo uma ótima opção de presente para seus amigos e familiares. Seus produtos também são produzidos com materiais de alta qualidade, garantindo assim a sua durabilidade e resistência. Entre lá no Instagram da LM Vieira Caricanecas e saiba mais informações e faça o seu pedido, ok? LM Vieira Caricanecas. Também estamos com a Pizzas Big, há mais de 20 anos referência em pizzas e porções em Cascavel. A Pizzas Big conta com um ambiente moderno e acolhedor para você e sua família. Estamos na rua Francisco Bartinique, 1759, no bairro Coqueiral, quase esquina com a rua Fortaleza. Além do espaço físico, a Pizzas Big também oferece o pedido através do site, aplicativo e WhatsApp. Acesse o Instagram da Pizzas Big e saiba mais informações. Abraço aí, meu amigo Marcos. Obrigado pela confiança de colocar sua marca aqui no Prosa, ok? Cirlei, você, voltando aqui, você se forma em jornalismo. E qual que foi o seu primeiro emprego nessa área? E eu queria acentuar também essa sua voz. Sempre teve essa voz assim mais grave, mais imponente? Nunca, jamais. Então,
Na verdade, já no primeiro semestre da faculdade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área, o que fez muita diferença na minha carreira. Nos primeiros 6 meses, então, eu entrei trabalhar em Cascavel, fui convidada para trabalhar na Rádio Verdes Campos. Não sei se alguém lembra ainda, ela hoje está extinta ali, né, ali no Carlos Trevo Gomes, Trevo da Carelli, enfim. Então, assim, eu sempre, quando eu decidi que eu ia fazer jornalismo, graças a Deus, eu acredito que eu escolhi a profissão que eu amo, a profissão certa, mas desde que eu decidi vir morar para Cascavel, eu já, no primeiro semestre, eu fiz meu currículo e comecei a entregar meus currículos limpos, não tinha nada lá, né? Porque eu não tinha trabalhado, enfim, com carteira assinada até então, até porque eu tinha 16 para 17 anos. E aí, quando um professor chamado Sérgio Brum, muita gente aí deve conhecer ele era meu professor da faculdade, meu colega, na verdade, de faculdade. Eu comecei a estudar na segunda turma de jornalismo da Univel e ele na primeira turma. E ele me estimulou e falou com um professor meu também, na época, o professor Nilson, e ele falou, Sirlei, você tem potencial para rádio. Eu falei, mas o quê? Eu tinha uma voz taquara rachada, um negócio ruim. E ele falou, não, você tem potencial para isso, topa fazer uns treinos, topa fazer testes? Eu falei, topo, claro, imagina, né? E aí eu comecei. Então, eu fui fazer algumas experiências na Rádio Verdes Campos durante 5 ou 6, assim, toda semana eu ia. Ele liberava literalmente a rádio, o microfone para eu ir lá treinar. Quando é que a gente tem uma oportunidade dessa, né? Isso aconteceu há 21, 22 anos atrás. Falei, não, Sirlei, você vem, às vezes eu tinha até dificuldade para ir, condução, eu morava longe, né, da rádio, e ele, não, estou passando por aí, vou te buscar, me levava, ia lá com a equipe da rádio ali, a gente treinava, então foi um aprendizado incrível. E nós, se não me engano, na 4ª ou 5ª, né, já a experiência que eu fui fazer, falou, não, Sirlei, você vai começar a trabalhar com a gente. Então, me contratou para trabalhar lá. Na época, eu era sonoplasta, né? Essa função, não sei nem se existe mais esse nome. Mas, enfim, operadora de áudio. Na minha carteira estava lá, operadora de áudio e locutora, né? E também produzia um jornal que tinha de manhã lá. E foi assim que eu comecei, eu tinha folga todo sábado, trabalhava todo domingo, era um horror, porque trabalhar domingo à tarde, aquilo, eu que botava a rádio no ar, né? Durante 6 horas no dia era a minha responsabilidade fazer aquilo, né? Mas foi um aprendizado incrível, então durante 4 anos eu tive nessa função, e foi muito bacana. Depois desses 4 anos eu terminei minha faculdade de jornalismo, só que eu sempre tinha um foco, eu queria televisão. Não sei porque é algo que me encantava, eu acho que todo mundo que fazia jornalismo na época queria isso também, né? O glamour da TV. Eu queria aquilo. Então, a cada 6 meses, eu renovava os meus currículos. Na verdade, não tinha quase nada para renovar, né? Era só para renovar a data e para eles verem minha cara de novo. E eu ia nas emissoras de TV de Cascavel, aquelas que eu queria, eu passava, né? Para entregar os meus currículos. E até que um dia deu certo, né? Que aí o Marcos Giraldi era chefe de jornalismo da TV Tarobá e ele me chamou para uma conversa e falou, pô, já é o 8º currículo que você entrega aqui pra gente. Entreguei 8 currículos na TV Tarobá. Insistência. Isso. E aí ele disse, já é o 8º, então vamos conversar. E daí eu fui lá e falei, não, a gente tem realmente uma oportunidade, você quer começar? Eu falei, beleza. E aí só que era para Foz do Iguaçu. Não pensei 2 vezes, pedi demissão da rádio e fui trabalhar em Foz do Iguaçu. Cidade nova, nunca tinha pisado em Foz, conhecia nada, não sabia nada, de verdade não sabia nada de televisão, porque tive 6 meses, eu acho que 1 ano na faculdade. Mas a faculdade tinha 1 ano de curso que estava começando, então assim, é tudo muito novo, laboratório, fotografia que a gente imprimia ela lá ainda no, como é que imprimia não é nem esse nome, enfim, revelava, né, fotografia, câmeras eram obsoletas, enfim, para hoje, né, naquela época até que era moderno, mas era outra figura, e eu aprendi pouquíssima coisa de televisão na faculdade, não tinha prática muito, né. E eu falei, bom, se vocês toparem, eu tenho vontade. E assim foi, eles me deram esse desafio e eu fiquei 3 anos trabalhando em Foz do Iguaçu. Foi outro aprendizado incrível, porque eu aprendi na prática, o que é muito, mas muito diferente da faculdade. Então foi lá que foi a pegada mesmo, e foi muito legal porque a visibilidade que Foz do Iguaçu traz para um profissional de jornalismo é incrível, porque, e principalmente há 20 anos atrás, onde se existia muita notícia nacional vindo de Foz do Iguaçu. Então, praticamente toda semana tinha matéria na Band, né, rede nacional, então a visibilidade foi muito boa e o aprendizado também. Sim. Lá por um período eu falei, poxa, quero mudar, quero mais, e aí mandei currículos para várias emissoras no Brasil, e eu fui chamada para trabalhar em 2 emissoras, 2 filiadas da Globo, uma delas na TV Centro-América, em Rondonópolis, e também Imperatriz, no Maranhão. Aí eu peguei no mapa, assim, a régua, né, falei, vou na mais perto, né,
que qualquer lugar que eu fosse eu tava lascada, né? Era longe. Falei, eu vou para Mato Grosso. Daí fui, Mato Grosso. E lá eu fiquei meteóricos 45 dias. Porque quando eu fui, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Porque, na verdade, o que eu queria era sair de Foz. Eu queria voltar para Cascavel, porque aqui tinha mais oportunidade, na minha visão, naquele momento, enfim. Num parênteses, para mim que você nunca tinha saído da Tarobá. Eu fiquei 45 dias. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, me vi num lugar completamente diferente, sozinha, longe de família. Na época eu estava namorando, aquela coisa, né? Enfim. E eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim, não. E tão importante foi eu ter ido, para eu entender que não era aquilo que eu queria para mim. Se eu nunca tivesse experimentado e dissesse sim naquele momento, talvez até hoje ficasse, puxa, mas se eu tivesse aquele dia decidido ir, né? Então eu não tenho mais esse sim na cabeça. Eu tomei a decisão, fui, não me arrependo nem uma agulha, mas eu também tive a humildade de ligar para o meu chefe na época de volta e falar, viu, não estou feliz, não é isso que eu quero e eu quero voltar. Ele falou, Sirlei, não tem mais vaga, no seu lugar eu contratei 2 lá para Foz, então agora já era, né? Por enquanto já era. Mas Deus sabe o que faz. E ele foi cirúrgico. Quando, exatamente na época, passaram uns 10 dias, eu recebi uma ligação, né? Marcos Giraldi, falei, o que houve? Né? Pensei, já meu coração disparou. Eu falei, olha, o que você tanto queria aconteceu. Eles tinham uma repórter aqui muito top, e ela pediu demissão para ir trabalhar, para morar em Londres, e a vaga abriu em Cascavel, que era o que você queria, se quiser, a vaga é sua. Ah, mas eu não pensei 2 vezes, acho que o pessoal lá da TV Centro-América até hoje não está entendendo, você é louca, veio aqui, queria tanto, ficou 45 dias, pediu demissão. Tá tudo bem. E aí voltei, minha mudança mal chegou, já voltou, e aí na Tarobá aqui foi uma outra história, né? Outra história que foi construída. É isso que eu ia te perguntar. Dentro da Tarobá foi sua segunda faculdade, eu acredito. Sim, né? sim, você com certeza. Provavelmente passou por todos os setores. Sim. Para quem não conhece, às vezes via você no jornal ou como repórter. Quais setores você passou na Tarobá? Então, em Foz do Iguaçu era uma pegada, que primeiro um grande aprendizado, e lá, assim, a equipe mais reduzida, era eu mais um repórter, tudo mais reduzido, então era pau para toda obra, aquela coisa toda. E tá tudo bem, eu sempre fui desse jeito. E aqui em Cascavel já é uma estrutura muito mais ampla, então, e muito mais oportunidades. Então, vim como repórter, mas daí eu fui sempre tive esse, quero mais, quero aprender, quero fazer. E aí eu comecei a editar, e aí eu comecei a me dispor a viajar, eu era solteira, então eu podia viajar, ficar dias fora, produzindo conteúdo, gerando, editando, e aí eu fui fazendo e criando projetos, entregando projetos, e o crescimento ele é constante conforme a sua dedicação. Sim. E aí dali eu já passei a ser editora de vídeo, depois apresentadora, apresentei telejornal, o próprio Tarobá, segunda edição, fiquei por um bom tempo na apresentação, primeira edição eu cobria férias e tal, fazia, quando havia necessidade eu ia também, apresentava, até que um dia eu fui convidada para assumir a chefia de jornalismo. Durante um período, enfim, eu voltei de uma licença maternidade, aí a pessoa que estava lá pediu demissão, e aí eu fui convidada para assumir esse cargo, ao qual eu também nunca imaginei estar, né? Não era minha pretensão, confesso que não era, né? Nunca me imaginava, né, naquele lugar, mas foi uma grande oportunidade, e eu prontamente também disse sim, é um grande desafio. E eu fiquei durante 7 anos nesse aprendizado também. Então, eu sou muito grata à TV Tarobá, porque tudo que eu sei de televisão, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz foi na TV Tarobá. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à emissora, aos diretores, aos profissionais, porque realmente... E aí as coisas foram sendo construídas, aprendi muito, né? Errei muito, né? Embora eu diga que a gente nunca erra, ou aprende ou ganha, sim, né? Sim. Então, eu ganhei muito e aprendi muito. Aí veio o Tarobá Rural também, que uma outra apresentadora que estava, eles me convidaram, né? Então eu assumi também essa função, porque aí veio a minha conexão com o agro, né? E eu comecei a voltar às minhas origens ali também. Hoje você está no Tarobá Rural, mas você não está na Tarobá. Não, então veio uma nova construção. O Tarobá Rural eu estou há 10 anos com ele, né? Eu sempre fazia o programa, mas fazia assim, quando dava, né? Porque, convenhamos, eu precisava administrar um departamento de jornalismo, de uma emissora do porte da TV Tarobá, eram mais de 40 pessoas embaixo do meu guarda-chuva. Então, o que eu menos fazia era jornalismo. Eu tinha que cuidar do processo administrativo, eu tinha que resolver problemas, né? Então, aquilo ali foi bacana, um baita aprendizado, mas chegou uma hora que eu fui cansando. E o Tarobá Rural é o jornalismo, é aquele, né? Então, eu gostava muito, 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 gosto muito de fazer o programa. Foi aí que deu o start para entrar para o mundo de vez do agro? Também. Aconteceu que eu tive o meu segundo filho, o Felipe, que hoje tem 3 anos. Então, eu engravidei, eu fiquei fora durante... Eu tive 2 starts na minha vida. O primeiro deles, quando eu tive... Então, as diferenças, né? Eu tenho 2 filhos, um de 9, que é o Rafael, e eu tenho o Felipe, que tem 3 anos. Quando eu tive o Rafael, eu era
repórter. Então, é muito simples. Eu cheguei lá para a minha licença maternidade, entreguei a chave, né? Entreguei a caneta, entrei e falei, olha, tô indo, minha licença, fiquei 7 meses fora, juntei férias e tudo, então eu curti minha maternidade, foi muito gostoso, foi muito legal. E na época, deixa eu me lembrar, não, na época eu não apresentava ainda o Tarobá Rural. Foi exatamente quando eu voltei da minha licença maternidade que eles me fizeram o convite para assumir o Tarobá Rural. E aí, ó, prontamente, né, assumi o programa e logo 2 meses depois me convidaram para chefia de jornalismo. Então foi tudo meio que ao mesmo tempo e eu fui assumindo. Mas aí quando eu fiquei grávida do Felipe, eu já estava com todas essas funções. Então já mudou tudo, né? Foi uma gravidez, digamos assim, que eu praticamente não curti, porque a minha função era muito, né, tinha várias exigências. Minha licença maternidade é isso, né? A gente estava fora, mas o celular não parava. E quando eu voltei a trabalhar, aconteceu que a pandemia chegou. Então eu com um filho pequeno, bem pequeno, levando já para a escola fecha. E a minha família não é daqui, então a gente não tinha opção, não tinha onde deixar, e eu voltei a trabalhar. Então foi um momento muito delicado na minha vida, pessoal, sabe? Eu falei, poxa. E aí que as coisas foram acontecendo e eu fui ficando frustrada, né? Como profissional e principalmente como mãe naquele momento. Falei, poxa, não é isso que eu quero para mim. O meu segundo filho, porque daí logo que eu voltei da primeira licença maternidade, o Rafael nasceu e eu meio que mais trabalhei do que fui mãe. Né? Vamos lá, vamos levar aqui a Pratos Limpos, é bem o que aconteceu. E eu passei por isso durante os 7 anos. E aí quando nasceu o Felipe, eu falei, eu não quero mais isso para mim, eu quero curtir os meus filhos também, nessa fase. E aí muitas coisas, pandemia, enfim, e aí eu tomei a decisão de que eu não queria mais fazer aquilo. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, porque, né, é aquele negócio, qual é o mundo fora da Tarobá, né? Porque eu passava 10 horas do meu dia lá, praticamente, enfim, então, eu falava, que mundo é esse lá fora? E aí eu comecei a abrir a minha cabeça, né, para ver o que eu poderia fazer fora da Tarobá que me agradasse, né, e que fosse, enfim, que eu tivesse uma renda bacana também, porque convenhamos, eu estava num cargo legal, né, uma renda boa e bacana, então eu não tinha, esse não era o problema é que eu não estava feliz, né. Esse era o maior problema, né? E pela segunda vez o seu instinto falando. Exatamente. E eu vi, estava nítido que eu ia ficar doente se eu continuasse naquele ritmo, enfim, estava muito... O jornalismo diário, ele Deve judia. ser pesado, né? O jornalismo diário, ele judia. São 3 jornais por dia, tem hora para entrar, tem hora para acabar, a matéria tem que chegar, não tem problemas técnicos, você tem que resolver com o jornal no ar. Então, assim, é muito tenso, é muito tenso. Eu falei, se eu continuar nesse ritmo, eu vou surtar aqui, não vai dar bom. Nesse caso, no jornalismo ali, falando de Tarobá, não pode ter margem de erro. Não dá, né? Porque está no ar, é um Boeing que você precisa, às vezes, trocar pneu voando, você precisa... É um trem enorme aquilo ali, né? Assim como outras emissoras, como emissora de TV, digo mesmo de rádio, talvez, mas é um pouco menos complexo, eu acho, rádio, porque você não tem imagem, né? Ali, então, é bastante complexo, mas é apaixonante. É a segunda faculdade. É, isso. E aí, quando foi que eu decidi que aí eu fui buscar ajuda para entender o que é que eu gostaria de fazer depois. E isso que eu falo sempre para as pessoas quando vão pensar numa transição de carreira, ter humildade e pedir ajuda. Aí eu fiz mentoria, coaching, mas logo na segunda sessão eu entendi, eu falei, o coach faz as perguntas, né, pra gente, mas o que é que você quer fazer? Eu falei, poxa, o que eu mais amo são as quintas-feiras à tarde, quando eu saio para gravar o Tarobá Rural. Era o dia que porque eu deixava os problemas da gestão, né, pelo menos por algumas horas ali, umas 2, 3 horas, e me dedicava a cuidar com foco do programa. E aquilo me deixava extremamente realizada, mas eram só 2, 3 horas por semana que eu fazia aquilo. E aí, quando eu disse isso, falei, poxa, é isso, comunicação e agro, é o que eu mais amo fazer e dá para... Mas o quê? Falei, poxa, um portal de notícias? Falei, deve ter uns vários, né? Não é possível, né? Esse negócio que nossa região é agro. E a gente foi começar a busca e descobriu que não tinha nenhum portal de notícias exclusivo no setor do agronegócio, na região oeste, noroeste, sudoeste do estado. Nosso estado é carentíssimo disso. Falei, tá aí. Esse é o código. E aí eu comecei a correr, aí contratei gente, equipe, tudo isso, eu sendo chefe de jornalismo da TV. Aí veio a minha transição, né? Isso. Então foi um período de muito esforço. Foram 4 meses de não deixar a peteca cair, né? Como diz e tendo que montar toda a estrutura da minha empresa. Porque aí agora eu virava Sirley empresária, né? Aí abrir empresa, enfim, fazer todo o processo. Que eu também tive que aprender tudo isso. Até então era CLT, né? Então CLT estava garantido, estava né? garantido. E aí, enfim, muita mudança, muita transformação, muita ajuda, muito, para poder virar essas chaves, sabe?
nessa transição aí da TV para a parte aí do agro que você se achou, né? Você teve essa visão, muitas barreiras, muitas pessoas aí te ajudaram, algumas viraram a cara. Como que foi isso? Você falou que fez uma consulta com um coach. Sim. Mas e aquelas pessoas que estavam em volta de você? Vai, mete a cara, não, calma. Você deve ter pedido opiniões a outras pessoas, Eu né? procurei formar uma equipe, eu procurei já mudar a mentalidade ainda nesse começo de transformação, de vida ali. E é fato que nós somos o meio em que a gente vive. Então, eu procurei montar uma equipe que estivesse sempre alinhada com o meu perfil, com o meu pensamento de crescimento, que tivesse com esse mindset de fazer diferente, de fazer melhor e de ser positivista. Eu sempre fui uma pessoa de muito positiva, eu gosto sempre de energia, né? Então, eu procurei fazer isso já montando o meu time. Agora, as pessoas que começaram a perceber essa minha mudança depois do passar do tempo, é claro que vêm as críticas, né? E talvez elas existem, vão existir, eu não estou nem aí, entendeu? Tá tudo bem. Aliás, esse acho que é o principal, é não deixarmos afetar, não quero nem saber. Quem critica nem quer nem saber, o que eu não sei não me dói, né? Então, para mim, bem tranquilo quanto a isso. Agora, teve gente, sim, no começo, um portal de notícias. Eu ouvi uma pessoa dizer isso para mim, ela não sabe, mas aquilo marcou. Ela disse assim: Sirlei, para isso aí dar retorno, se manter financeiramente é no mínimo 1 ano, que você tem que estar no ar para poder. É um longo tempo, as coisas não são assim. Confesso que na hora você fica. Depois eu falei, viu, não vou deixar isso me afetar, não pode. E foi muito interessante que umas 2 ou 3 semanas depois, quando eu botei o processo para girar na venda, né, quando eu comecei a vender, porque eu sou a vendedora também, né, do processo. Em 2 dias, quando eu lancei o produto, eu fechei 5 contratos. Eu esperava um faturamento miserável, digamos assim, no começo, para pagar a conta, para eu viver, que o meu coach dava risada na minha cara. Falou, pelo amor de Deus, se você precisar de sair, você vai sair de uma empresa onde você está para faturar, isso aí que você está falando, né? Você vai ver que você vai surpreender, mas não deu outra. Eu já estreiei com 3 vezes mais do que eu imaginava, né? Na minha cabeça pequena, né? Cabeça escassa, né? E ali eu fui entendendo, falei, poxa, era o que eu precisava para provar para mim, né? Para as pessoas não, mas para mim, que isso vai dar certo. Nem você acreditou. Eu era muito mais, né, Sim, pé no chão, época, medrosa, muito sim. mais medrosa. Não vou dizer que o medo ele não ainda, né? Mas eu me desafio todo dia. Eu me desafio a cada novo projeto, né? Eu gosto disso, gosto de sair da zona de conforto. Zona de conforto não é algo que me agrada. Eu vejo pelo seu Instagram, que desde que eu te fiz o convite, comecei a te seguir, e eu acho que esse é o forte do seu Instagram, as suas mensagens, encorajando as pessoas, não tenha medo, acredite em você, não preste atenção no que o outro vai te falar negativamente, né? São processos que eu estou vivendo, então não faz sentido guardar para mim. Se fez tanta diferença na minha vida, para que eu vou guardar? Então, faz muito sentido para eu compartilhar isso. E é muito legal os feedbacks que eu tenho lá. E isso foi uma outra virada de chave que eu tive há um tempo quando eu me lancei como palestrante, por exemplo. Que também, essa minha mudança de vida fez muita gente vir perguntar, mas Sirlei, o que está acontecendo com você? Como que foi isso? Então, e aí eu comecei a abrir a minha boca para falar sobre as coisas que estavam acontecendo comigo e tudo mais. E cada vez mais gente conectando. E aí, no ano passado, quando eu fiz não foi um processo de coach nem mentoria, foi um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus no ano passado, num evento que eu fui, 4 dias que eu passei lá, é um retiro, né, da igreja. Sim. E lá Deus falou comigo, coisa que eu tinha muita dificuldade antes. Todo mundo falava, nossa, Deus falou. Eu falava, Deus aonde, gente? Qual é o Deus que fala com vocês que não fala comigo, né? Eu sou comunicadora, eu não escuto ele. Então eu tinha essas travas, né? Mas naquele evento foi muito interessante porque Deus falou comigo e ele foi muito claro e reto e objetivo. Ele disse assim, abre a sua boca para impactar a vida das pessoas. Você não faz isso porque você tem medo do que as pessoas vão pensar. Porque, de verdade, a Sirlei antes, né? Era assim, meu Deus, o que eu vou fazer tem que ser extraordinário, porque eu trabalho na TV, então as pessoas... Autoimagem, né? As pessoas... crenças, né? De que o que vão pensar de mim. E quando eu descobri que o que as pessoas vão pensar sobre mim é só um pensamento dela, não tem nada a ver comigo. Eu posso falar, você aqui deve estar pensando um monte de coisa a meu respeito agora, e o que eu penso que você pensa é outra coisa, e eu jamais vou ter certeza de que é isso. Então, não dá para a gente viver baseado no que as pessoas pensam sobre nós, e muito menos sobre o que falam.
E quando eu comecei a entender isso e me libertar dessas questões, aí foi outra chave virada, e até porque Deus falou assim, ó, eu te dei esses dons, ou você usa eles ou eu vou te tirar. E aí você já pensou como é que eu fiquei depois dessa ameaça que Deus fez para mim? Porque está na Bíblia, né, meu amigo? Ele fala lá, os dons que eu te dou, multiplica, e os que você não está usando, eu te dei e vou tirar. Ele só puxou minha orelhinha de novo. Aí depois disso, tudo mudou. Aí que veio a questão das palestras, o encorajamento para as pessoas, tudo que você passou, você repassa na sua palestra. Qual que seria o formato hoje da sua palestra? Muitas pessoas já me diziam, Sirlei, por que você não faz palestra? Por que você não faz evento? Você não faz mentoria? Por que você não faz isso? E eu achava que tudo que eu fosse falar era redundante. Eu falava, mas gente, isso é... O que é, gente? Eu não tenho nada extraordinário para falar. E aí quando eu percebi que... E eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, ó, a sua palavra mais simples pode salvar a vida de alguém. Por menor ou mais simples que seja a sua frase, ela vai salvar a vida, ou um dia, ou ela vai fazer transformação. Eu demorei para entender isso. E aí, quando Deus puxou a minha orelha, eu comecei então a fazer essas palestras, despretensiosamente. Mas eu precisava ter um foco. E aí o meu foco foi agro, de novo, né? Falei, poxa, se eu estou conectada com agro, e também é mais confortável, né? Uma linguagem que eu me identifico mais. E aí começamos a falar com as mulheres do agro, aí desde do ano passado, né? Tem sido o foco principal E como tudo na vida tem a primeira vez, você lembra da sua primeira palestra? Lembro. Teve medo? Absurdo. Sim, muito. E você me pergunta, inclusive, você me perguntou antes qual é o foco. Hoje eu tenho 4 produtos no portfólio, tá? Um deles, um dos produtos que é o que eu mais fiz até hoje, que de verdade é o que eu mais tenho uma paixão, um carinho, é uma palestra que chama Você Nasceu para Dar Certo. Esse produto nasceu nesse evento que eu estava, onde Deus falou comigo. Porque Deus falou para mim, abre a sua boca. E eu falei, Deus, mas o quê? E ele me deu a revelação lá dentro do que eu tinha que fazer. Eu não parei de escrever. Eu escrevi a palestra 3 vezes lá dentro, durante 2 dias. E pai, eu saí de lá com ela decorada. Tanto que quando eu saí de lá, à noite, já saindo domingo, eu liguei para Beatriz Orso, que é a presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, qual eu faço parte também. Falei, Beatriz, seguinte, preciso de um espaço, eu quero apresentar um trabalho novo, eu quero ser... Topa. A hora que você quiser, Sirlei, tal. 10 dias depois eu estava lá, a gente marcou, quer dizer, no dia seguinte a gente marcou e 10 dias depois eu estava aplicando, né, essa primeira palestra que nasceu lá dentro. E o nome é Você Nasceu para Dar Certo. E eu conto um pouco da minha história, criado com storytelling, né, enfim, a gente cria toda uma... E eu falo sobre o poder da decisão, da autorresponsabilidade. Tem um livro que mudou muito minha vida, também me ajudou nesse processo, que é o livro do Paulo Vieira, que é o poder da autorresponsabilidade. Quando eu entendi que o problema não era com as outras pessoas, não era com a TV, não era com o sistema, era comigo, eu precisava mudar. Então eu falo desse livro, falo sobre assumir o controle da vida, né? Um pouco do que eu fiz, eu trago isso com boas histórias para dentro de uma palestra. Também falo sobre comunicação, tem uma palestra personalizada de comunicação, né? Eu vou nessa. O segundo maior medo do ser humano hoje no mundo é falar em público. E para mim falar em público é igual andar para frente. Então, também não fazia sentido. A minha psicóloga dizia para mim, Sirlei, abre a sua boca e fala sobre isso. Eu falava, mas gente, eu vou falar o quê? Eu não tenho um método. E ela disse assim, você é o método. Decupa isso aí, né? Embala, faz um laço e entrega. E quando eu fiz isso também, tem sido muito bacana, vários pedidos agora têm surgido, né, para esse conteúdo, para essa palestra sobre comunicação, destravar. Lá no meu perfil do Instagram, né, quem está curtindo aí, está acompanhando agora, nessas últimas semanas, eu tenho postado mais conteúdo sobre isso, porque eu tenho visto essa demanda. As pessoas estão me procurando para falar, mas né, querem saber mais sobre isso. Então, estou indo nessa frente também para essa demanda. Dos seus produtos, o seu diferencial seriam as palestras para as mulheres do agro? Sim. Por enquanto, sim. Esse produto da comunicação, volto a dizer, ela é neutra, né? Porque falar é algo que... Hoje, equipes de vendas, né? Quantas empresas têm excelentes produtos que estão encalhados ou que não vendem tão bem quanto deveriam ou que poderiam porque não tem comunicação assertiva. Então, o tema da palestra é comunicação assertiva abre portas, né? E ela é uma palestra mais neutra também. Mas, claro que o meu carinho pelas mulheres do agro é maior e tem surgido os convites para a prefeitura, prefeitura já fiz também, Câmara de Vereadores, mas cooperativas, né? Cooperativas e comissões de mulheres, sindicatos rurais é o que mais tem conectado por enquanto, né?
Sabe o diferencial que eu vi nas suas palestras? Você não fica só lá em cima do palco. Não consigo, né? Você anda com o microfone, você conversa, parece que você estimula aquela pessoa a falar, né? Eu gosto de um produto bem interativo. Esse é primordial, porque é o que como eu gostaria. Eu gosto de ir em palestras que tem esse perfil, que cativo, que tem vídeo, que tem dinâmica, que tem... Não digo brincadeira, mas eu faço brincadeiras o tempo todo, Sim. com exemplos, com tiradas, enfim. Eu faço elas pensar lá no passado, como que era a vida delas, porque isso conecta. São técnicas de comunicação daí que a gente usa, né? Na prática ali, dentro de uma palestra, para prender a atenção das mulheres, né, ou de quem está participando. Então, são técnicas também que eu estou utilizando. Outro momento interessante que eu vi, parece que tem um momento de reflexão, que ninguém fala nada. Eu vi um vídeo que as mulheres estão com a cabeça abaixada. O que é aquele momento ali? Nessa palestra do Você Nasceu para Dar Certo, é aquela de sair chorando, né? Eu realmente, antes de finalizar, embora elas achem que finalizou ali com uma história que eu conto, mas aí sim, eu coloco uma música, porque daí é a história delas daí, né? Aí eu falo agora, aí eu coloco uma música que eu gosto muito, que também me ajudou muito na mudança de vida, e aí eu falo agora é você com você mesmo. A autoleitura. Isso, aí vem a parte delas pensarem tudo que eu falei durante a palestra, tudo que a gente levantou, as perguntas, porque as respostas estão dentro de cada um de nós. Sim. Eu faço as perguntas, né? E aí deixo elas refletirem durante esse período ali com aquela música, né? Internalizar para ver o que elas podem fazer de diferente dali para frente. E quando o nome da música chama Ele Não Desiste de Você. Porque é isso, né? Deus nunca desiste de nós. Só que a maioria de nós desiste de nós mesmos antes. Por nada, por uma agulha, por uma pena. Então... Sim. E quando você criou, ou quando você se titulou a defensora número 1 do agro? Então, essa... É um título, é um slogan? É um título, é um slogan que uma equipe de marketing, né? Foi outra coisa que eu tive que quebrar, assim, porque quando eu trouxe a equipe de marketing no meu time, na minha equipe, eles falaram, Shirley, você precisa criar uma marca, precisa criar, o seu nome é a sua marca, mas precisamos criar um slogan e tal. Eu falei, então beleza, então vamos criar. E aí eles vieram com algumas opções, e essa foi o que eu mais gostei, embora a gente tem buscado sempre superar as crenças, né? Então, na hora que veio, eu falei, não, mas gente, é muita pretensão dizer que eu sou a defensora número 1 do agro. Eu falei, não estamos dizendo, aí a resposta delas, não estamos dizendo que você é a melhor, estamos dizendo que você é a número 1, ué. E não é, que na região tem outra, por acaso, né? Não estamos dizendo que é do mundo, né? Da nossa região. É a pioneira. E aí foi um tempinho, mas realmente, a gente eu acredito que sim. Sim, com certeza. Dentro do portal, você é a fundadora e idealizadora do portal. Isso. Começou do zero. Isso, zero, tudo criado. Hoje, com grande relevância, até você me mostrou ali um contato de outro estado te chamando para fazer um outro podcast, né? E dentro desse portal, várias notícias, né? Termos gerais do agro. Cenário atual, até no seu Instagram você também posta, tem os dois Instagram, né? Shirley Benetti e portal Sou Agro. Isso. Né? E esse cenário hoje atual do agro, o que você pode dizer para a gente, a grosso modo, esse cenário de 2023? Estamos numa situação sensível do nosso agro? Essa palavra, eu ia dizer instável, né? Você usou sensível também, elas são complementares, acho que é isso. A gente vive um momento de instabilidade, de incerteza no setor do agronegócio. Ah, mas Shirley, por que se a safra foi boa, foi recorde e tudo mais? Tem várias coisas que permeiam uma economia, né? Vários pontos, e o agro é uma das maiores economias, né? 30% da nossa economia hoje no país, né, uma das maiores economias é movida, né, pelo setor do agronegócio. E o setor está apreensivo. Não dá para dizer que não, o setor fica apreensivo pela questão econômica, reflexo da política. Né? O nosso governo atual. Então, o reflexo nosso, político, ele... Está todo mundo assim, o que é que vai acontecer amanhã? Ou o que é que vai acontecer daqui a pouco? Não é daqui 6 meses, é daqui a pouco. Porque as medidas, as decisões, elas estão sendo tomadas de uma maneira muito rápida, algumas coisas, no meu entendimento, atropeladas, e quando a gente vê, já foi, já assinou, já decretou, e aí... então, essa instabilidade, ela gera um pouco de retração no mercado, isso de modo geral. Então, o agro também está assim.
tá? Também está assim. Claro, tem fator, queda de preço, dólar, né? Isso tudo. Mas eu acredito, e pelo que a gente conversa bastante com os empresários do agro, essa questão política é o que mais tem deixado o setor apreensivo. E dentro do agro, de todas essas questões aí, qualquer derrubadinha é um rombo grande. Questão de valores, você Sim, falou, né? sim. Então, isso tem uma queda brusca, seja no Brasil até a venda externa, né? Também. Tudo reflete e é preciso realmente ter bastante cautela. Preciso ter bastante cautela, o produtor rural hoje em dia é cada vez mais tecnificado, com valores altíssimos nas propriedades rurais, em equipamentos, né, máquinas agrícolas, tecnologias, então ele não pode pensar em arriscar. Precisa ter realmente muita cautela antes de tomar alguma decisão. Então essa é a palavra do momento talvez, ter bastante cautela. Mas assim, vamos lá. É nesses momentos também que surgem grandes oportunidades. Sim. Então, os produtores, os que são inteligentes e sábios, estão aí buscando assessorias, estão buscando ajuda, também sempre passo por isso, estudando o mercado e buscando ver o que pode crescer. Porque em todo momento existe oportunidade de crescimento. Então, o produtor rural também precisa ficar antenado para isso. Não, vou sentar aqui agora embaixo do dinheiro, deixo tudo guardado e vamos ver o que vai acontecer daqui 3 anos e meio. Você vai parar no tempo. Não pode parar. Tem que buscar alternativas e certeza que você vai ter oportunidade de crescimento. É só ter a visão. Podemos enfatizar, então, a questão da tecnologia, a parte da energia limpa, né? Energia solar. Esse é um grande diferencial. Como você falou, se o produtor não se antenar, ele fica para trás e morre no tempo. Aí a gente está falando já de gestão de recursos e recursos tanto financeiros quanto recursos naturais. Não tem volta. Isso não tem volta. Energia solar, por exemplo, hoje para o produtor rural, para grandes empresas, é uma questão de sobrevivência, principalmente no estado do Paraná, onde a taxa de energia elétrica, o valor, é muito alto. Então você precisa ter essa alternativa. Quem ainda não fez, sinto muito, meu amigo, vá atrás. Você vai ter que investir porque o retorno é viável, tem que fazer o quanto antes. Nessa parte também do agronegócio, temos aí a referência Show Rural. Você acha que deveríamos ter mais atenção a esse belo evento que temos aqui dentro? E às vezes vem gente de outros países para ver e quem está aqui na nossa região às vezes não vem. Eu participo de feiras no Brasil inteiro. Já tive na AgriShow várias vezes, que inclusive vai ser agora no comecinho nos próximos dias, né? Nós temos AgriShow, já tive em outras feiras muito importantes do agro do Brasil. E dá um orgulho danado quando eu vou para fora, para outros lugares. Saber que a gente tem aqui um evento excepcional. Eu falo para vocês, consideram, e aqui não é crítica, tá? A AgriShow, o maior evento do agronegócio da América Latina. Estruturalmente falando, da organização, falando disso também, Show Rural, meu Deus, dá muito mais do que 10-0. Então, o nosso evento ele é completo. Show Rural é um evento completo. Falo isso para vocês com todas as letras, com experiência de outros eventos que eu vou. Agora, o que eu critico e o que eu não consigo entender é por que quem é daqui não consegue ter essa visão. O Show Rural é um evento que poderia ser muito mais capitalizado comercialmente, financeiramente falando pela nossa região. Não vai demorar muito que municípios da região, não Cascavel, municípios próximos, vão otimizar isso e vão ganhar muito dinheiro. E por que eu falo isso? Porque antes do Show Rural acontecer, eu já falei algo parecido em relação a isso. Por exemplo, por que o comércio não abraça o Show Rural? De verdade, enfeitar as lojas, fazer um barulho, ia ser notícia nacional. Se Cascavel abraçasse a cidade, os cascavelenses. Quem dá valor é o produtor rural, é a empresa de agro mesmo, e quem vem de fora. E o restante do comércio de Cascavel, que depende do agro, não vem dizer para mim que não, depende, nossa região é extremamente agrícola. Quando eu fui esse ano, depois do Show Rural, e eu já tinha declarado isso, essa minha percepção, eu fui para o evento que tem em Não Me Toque. Na feira lá, fui para conhecer também, na Expo Direto, uma feira realizada por uma cooperativa também que é Cotrijal. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. A cidade, o município, tem 18 mil habitantes. A feira teve mais faturamento que em Cascavel e um público um pouquinho menor, mas enfim, extraordinário, um evento que nasceu do Show Rural, foi espelhado aqui
e eles fazem lá também tipo, uma réplica, né? Fantástico, muito bacana também. E o que acontece? Uma cidade de 18 mil habitantes. Uma cidade vizinha, eu não me recordo o nome agora, passei por lá. Durante aquela semana, eles fecham a cidade praticamente, que é menor ainda, deve ter uns 6 mil habitantes. Eles fecham literalmente a cidade e fazem uma feira de gastronomia. Bomba aquilo lá. Bomba. Eles levam shows artísticos, eles fazem... E aí é a festa da cuca e da linguiça. Festa da cuca e da linguiça. Existe há 20 anos. A feira, não me toque, se não me engano, a Cotrijal, ela tem acho que 24 ou 25 anos. E essa festa, nessa cidade vizinha, que é caminho, todo mundo tem que passar por lá para ir, existe há 20 anos. Ou seja, olha a visão que eles tiveram há 20 anos atrás. E bomba a economia daquela cidade por aquele período. Olha o PIB mas é da pontual? cidade. É só uma semana? Ok. E por que a nossa região não faz isso? Por que Cascavel não põe atrações culturais? Por que não envolve Toledo, essa região? Entende? Porque, então, assim, eu acho que falta um pouquinho mais desse envolvimento, tá? E aqui eu coloco também, mas tem que se gerar uma campanha, tem que se criar um movimento, tem que se criar uma cultura um pouco maior em relação a isso. Tem que ser alguma coisa ordenada, não dá para começar do nada, eu falo. E eu acho que não tem que envolver Escopavel, já faz a parte dela, a cooperativa que organiza o evento. Aí é uma questão do comércio mesmo, a sociedade organizada de Cascavel, junto com a prefeitura, enfim, já faz um trabalho muito bom, a prefeitura também, mas quem sabe aí a SIC é que precisa abraçar mais essa causa. Eu ia adicionar também a parte governamental, porque quantos anos esse gargalo para chegar, essa logística também, né? Isso daí podia estar pronto há anos. Enxergando isso, parece que todo ano é aquela fila, isso daí fica feio também perante, né? Embora assim... De verdade, não tem mais o que fazer, né? Porque esse ano foi o exemplo de que tudo que podia ser feito foi executado. Então, a gente estava com um trevo novo, a gente estava com a duplicação pronta, e mesmo assim, teve gente que, em determinado horário, ficou 2 horas, 2 horas e meia na fila. Meu amigo, vou te falar, 103 mil pessoas, todas juntas, indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, não tem milagre. Não tem milagre. Então, assim, isso aí... Porque eu pego... Cara, AgriShow, vamos lá. AgriShow, público semelhante, um parque lá é bem maior do que aqui, maior número de expositores. Tem duplicação lá, organização terrível para chegar no evento, não estão nem aí com você. Aqui, todo mundo vai, organização, trânsito, já organizam ali, é muito bacana. Em outros lugares não é assim, não. Deus abençoe você e se vira, entende? Então, isso tem em todos os lugares. Volto a dizer, é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de fila em todos os lugares, tá? Imagina o turbilhão, não né? Tem muito milagre. Sirlei, falando aqui um pouquinho do papel da mulher no agronegócio, seja administrando, liderando, muitas tomam conta de seus negócios. Eu li numa reportagem que hoje as mulheres no agro já somam mais de 30% gerando essa riqueza. Como que você vê esse empoderamento? Lembrando que isso é falado hoje, mas isso é coisa de anos, porque como você mesmo falou, isso são as pesquisas que mostram agora, porque tem pesquisas, mas Sim. Isso já não é de hoje, né? Eu falo isso em uma das minhas palestras, que é Elas no Agro, eu foco isso, eu trago as mulheres no sentido geral, hoje no mundo, como que estão no mercado de trabalho, nos negócios, e mundo, Brasil, e trazendo mais para a nossa região também, e mais específico no setor do agronegócio. Durante a pandemia, veja, como eu sempre disse antes, que em tudo existe oportunidade. Então, durante a pandemia, quando a gente achou que o mundo ia acabar, todo mundo ia, né, pro buraco, as mulheres cresceram no setor de trabalho, no mercado de trabalho. As mulheres tiveram um crescimento muito bacana, né, no sentido de gestão das empresas também. E você veja, nos desafios da mulher, né, cuidar da casa, tudo que faz, além disso, teve esse crescimento, né? Não estou aqui querendo... Gente, eu não sou nesse negócio de feminista, não estou aqui para defender mulher, não. Todo mundo é igual e tem o seu espaço, né? Mas eu quero dizer que ela conseguiu ver essa oportunidade também e cresceu. Acho que foi uma coisa natural também no período da pandemia. 34%, esse dado já foi atualizado nos últimos dias, 34% das propriedades rurais, das empresas rurais. Quando eu digo empresas, são propriedades rurais e também empresas ligadas ao setor do agronegócio. Empresas de insumos, máquinas agrícolas, enfim. Hoje, então, 34% no Brasil já são gerenciadas. Já tem lá como CEO das empresas mulheres. Gestoras. Esse número, no meu entendimento, é incrível. Sirlei,
tem que ser igual, tem que ser maior, não tem que ser nada, tem que ser confortável. Se estagnarmos nos 34, tá tudo bem. Eu não sou desse negócio de ficar competindo. Mas eu acho um número muito relevante, os 34. Eu acho que vai crescer, na verdade. Eu penso que isso vai acontecer, é natural, né? E quando eu converso, hoje ainda quando eu vou nas empresas, nessa parte mais comercial, ainda é mais homem que está à frente disso. E aí eles dizem, a gente gosta de ter mulher no time, porque elas têm uma visão diferente, porque elas têm a delicadeza, porque elas têm um tino mais apurado para alguns detalhes, e os clientes gostam disso, então isso é bem legal. Eu passei um pouco por essa função, quando eu fui gestora na TV, éramos em 7 gestores, e só eu era mulher, no começo, né? Depois teve mais uma, depois outra, mas no começo só eu de mulher. Então ali eu já percebi que né, como que é a diferença, né, do mercado e como que é estar. Então, isso também foi uma bagagem importante para mim hoje, nessa minha nova função. Legal. Você, como crente a Deus, né, tendo a sua religião, para a gente finalizar aí, você acha que o universo conspira a favor de nós? Cada um tem o seu local, você está onde você deveria estar? E deixar uma mensagem para quem quer fazer a comunicação, quer entrar nessa área. Procure a Cirlei lá no Instagram dela, falem com ela. Até emociona um pouco saber, porque a gente passou um pouquinho de cada, mas acho que você teria história para uns 10 podcasts, né? É só chamar que eu volto. Isso, com certeza. E falo, né? Falei demais. Eu acredito, sim, que Deus tem um caminho para cada um de nós. Ele pode e faz todas as coisas, mas a gente precisa ajudar, né? Ah, sim. Porque se a gente não tiver o ouvido atinado para ouvi-lo, a visão, para enxergar as coisas que estão na frente da ponta do nosso nariz. E eu posso dizer isso para você. Quantas vezes que Deus falava comigo, mas eu falava, não é comigo, eu não queria enxergar aquilo. Mas num determinado momento, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E o que eu digo para as pessoas sempre é, busque essa espiritualidade. Eu sou convidada também para fazer algumas palestras nas igrejas, e aí é mais voltada para essa questão da espiritualidade, e eu ainda ouço muita gente dizer, eu não ouço Deus, eu não consigo entender muitas vezes o que Ele quer para mim, qual o propósito, né? Como que a gente melhora um relacionamento entre família, entre marido e mulher, ou entre amigos mesmo? Como é que a gente vai melhorar o nosso relacionamento, né? Aqui, como a gente acabou de conhecer esses dias, tendo cada vez mais contato, Sim. Tendo cada vez mais, no bom sentido aí, intimidade. A gente precisa se conhecer. Como é que Deus vai chegar e falar conosco se nós não temos intimidade com Ele? E como é que você constrói essa intimidade? A Bíblia, igreja, templo, e não estou dizendo aqui prédio, igreja, não, gente. Tem muita gente que nem vai na igreja, literalmente no prédio físico, e tem muito mais fé do que quem vai. E está tudo bem. A questão é conexão, é Cristo, né? Estar conectado. E entender que tudo vem dele. Tudo vem dele. E é para ele. Quando vira essa chave, as pessoas parem de pensar no fator econômico, pararem ou diminuírem, pelo menos, né? Já é um grande passo. O pensamento em fazer as coisas tudo pelo dinheiro, tudo muda de sentido. Tudo muda de sentido. Muito obrigado por vir mais uma vez. Espero que criemos aqui uma amizade. A hora que eu precisar de uma ajuda, eu vou bater lá no teu WhatsApp, no teu Instagram. Precisando da gente para alguma coisa também, estamos aí à disposição. Eu também, sempre à disposição quando eu precisar, ou não é só quando eu precisar, né? Falo, quando a gente tiver vontade, vamos conversar, vamos tomar um café, uma água, vamos tomar um chimarrão, que eu gosto também. Estou à disposição de vocês. Quem está acompanhando aqui, gratidão por ter acompanhado a gente até agora, e me siga lá no Instagram, porque lá eu costumo dizer que eu tenho 2 perfis, entre aspas, né? Bastante conexão com essa questão do agro. Eu meto os dedos na ferida lá, porque eu gosto de uma polêmica, né? Gosto. Aqui eu maneirei. O canal dos outros, né? Mas no meu canal eu meto o dedo na ferida lá. Mas também tem essa pegada de comunicação, que é a área que você tem alguma dúvida, alguma questão que a gente pode auxiliar através desses 20 anos de experiência na comunicação, vai para lá que a gente fala também. E essa pegada da espiritualidade, de ajuda. Eu falo, não sou coach, não sou psicóloga, não sou nada, mas eu vivi, se fez diferença na minha vida, eu vou replicar. E tá tudo bem. Obrigado, gratidão aí, Deus abençoe a sua jornada. Amém, você também, a sua equipe aqui, parabéns pelo seu trabalho e tamo junto. Deus na frente. Amém.
Pessoal, esse foi o prosa dessa semana, um prosa para mim mais que especial aí, tendo uma mini aula aí com a Cirlei Benetti. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem esse vídeo e até semana que vem com o próximo Prosa Podcast. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.